Oi, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente, contadora de história, mãe de santo. Tudo bem? Bom dia. E hoje eu vou falar sobre Datlov, ou seja, os passos de Datlov com relação à Rússia. Em 1959, a Área 51 russa. A Área 51 russa foi feita e isso trouxe às pessoas grande movimentação nesse sentido, porque a Área 51 da Rússia, tá, gente? Da Rússia. Então existia lá os Glov, que eu não sei falar, que eu não sei falar muito bem em russo, né? E são áreas onde Stanley colocou milhares e milhares de trabalhadores nas montanhas Urais, na Sibéria, aonde eles vinham a trabalhar, acrescentando mais essa enseada às pesquisas. Foram encontrados diversas personalidades a nível de líderes da Segundo Reich, que foram colocados, inclusive Paulo, que foi colocado na Segunda Guerra Mundial, dentro dessas dessas colônias que Hitler imitou e fez na Polônia, em diversos lugares, campos de concentração. Então nós vamos contar essa história dos 9 alpinistas que subiram a montanha. Misteriosamente, eles foram encontrados, subindo a montanha, eles foram encontrados à parte, em um acampamento de alpinistas, em 1959. Não sabe-se o que aconteceu, só tiveram informação através de uma fotografia, de uma filmagem fotográfica, que bolas de fogo desceram do céu. Segundo o povo Maasai, que é o povo Maasai que vive naquela localidade, que são os esquimós, não podia mulher entrar no campo, na área deles, porque as mulheres eram consideradas que não eram gratas. E os alpinistas foram encontrados, muitos com os punhos fechados, tá? Com o rosto todo queimado, com queimaduras de 3º grau e a pele alaranjada, simbolizando uma radioatividade, uma possível radioatividade. Mas há diversas histórias com relação a isso, inclusive as histórias de Yetis que foram encontrados no local. Não sabemos se esse realmente existiu ou se é uma ficção popular, mas os Yetis são seres que vivem dentro de cavernas e possivelmente possam ter comido a língua de vários esquimós. Mas não é só isso. Existia um alpinista, Zolotov, que era considerado que todos dentro do acampamento o pediam para ser chamado de Sasha. Ele não foi encontrado, pesquisas foram encontradas e ele era o mais velho, com 39 anos, não era casado. Isso simboliza que ele poderia ser um agente da KGB infiltrado nos alpinistas que vieram da escola da PUC, praticamente, de uma escola dos Montes Urais, aonde Boris Yeltsin também estudou. Quando Boris Yeltsin descobre essa situação, ele entra em acordo para tentar descobrir o que aconteceu com esses esquimós. Foram encontrados óculos à parte, uma muda de roupa, esquis que foram provavelmente implantados no local. Mas isso não fica somente assim. Existiam também, no tecido de suas roupas, foi encontrado altos níveis de radioatividade. Então, possivelmente, quando eles foram encontrados distantes da sua barraca, eles estavam fugindo porque eles estavam sem as roupas de proteção. Existe também a possibilidade de terem sido pegos por uma avalanche, e diversos historiadores hoje na Rússia tentam entender. Mas entre a área militar foi feita uma pesquisa se naquela área existia saída de algum detento do comunismo que foi pego e colocado lá, e essa área na Sibéria existe até hoje, os Gulag, e eles são campos de concentração da Sibéria, ou seja, dos russos, aonde são colocados inimigos de guerra para viver e fazer trabalhos forçados. Existe a possibilidade também de um possível vento, ou seja, que tenha feito um vento, né? No caso, os ventos catabáticos, que possivelmente devem ter feito produzindo assim uma avalanche. Só que eles estavam numa encosta. Para ter uma avalanche, mais ou menos, é preciso 28, né, graus de alturas, mais ou menos assim, eles aqui e a avalanche aqui.
Então, a medida que foi encontrada foi 28 graus, o que impossibilitou terrivelmente a não avalanche. Então, esse é uma história, é um enigma que permanece até hoje. Não se sabe quem matou aqueles alpinistas, mas foram encontrados radioatividade e bolas de fogo nas fotografias de todos eles. Existia também um integrante, que foi Yuri, que saiu na subida do monte. Ele desiste por diversas dores nas costas e volta para o seu povoado. Mas lá no povoado foi feito pesquisas e encontraram, segundo informações, a polícia russa pede que ele ajude nas informações. Então nós não sabemos se ele participou, assassinou todos eles, ou simplesmente foi algo a nível de radioatividade. Só que os corpos foram encontrados mutilados, sem olhos, o que dentro da tribo Maasai é um sacrilégio uma mulher pisar no território, e os seus olhos foram arrancados. Não se sabe se foi um tribal que entrou no acampamento e fez um massacre, mas eles tiveram que sair correndo, e muitos estavam, 5 estavam perto de uma encosta, os outros 2 estavam segurando eucaliptos nas mãos após serem mortos, e seus olhos foram arrancados, suas línguas foram comidas também. Então, não se sabe se a tribo Maasai entrou ali e assassinou todos eles, porque eles estavam com 2 mulheres integrantes no acampamento. Yuri Datrov foi considerado o líder da expedição e o seu nome foi incluído na Área 51. Essa é uma área restrita até hoje, é uma área que ninguém pode ir, é uma área de experiências russas e talvez possa ser partículas de um foguete que tenha explodido e criado um vácuo, e com isso eles começam a correr pela sensação térmica de calor intenso e venham a morrer. Mas eles tiveram queimaduras, sua pele estava alaranjada, como se eles tivessem, e murcho, como se eles tivessem participado de alguma radioatividade. Creio eu que tenha sido algo nesse sentido, a nível de radioatividade, que tenha feito uma bomba atômica ali mal sucedida, ou então para um atentado contra eles próprios ali, porque eles estavam numa área restrita e estavam com fotografias e filmes. Então não se sabe o que aconteceu com essa experiência. Foi aberto recentemente e anda em processo de investigação. Mas há possibilidades, porque houve uma nota no jornal que havia, naquela época, que havia manifestação de Yetis, ou seja, experiências genéticas com homens de 2 metros, peludo e com força animalesca, que eles vivem nas cavernas e são híbridos, praticamente de laboratório. E não difere muito, por quê? Porque está numa área de pesquisa, que é a área 51 dos russos, pesquisa atômica e pesquisa nuclear e também campos de concentração. E é um campo de concentração que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial e na Segunda por Stanley, e teve diversas personalidades dentro desse campo. Então, a pesquisa continua, aos poucos foram liberadas informações sobre esse ser que não sabemos o que aconteceu, se comeu os integrantes da barraca, se eles foram colocados ali, se eles foram experiências do próprio governo, porque eles eram estudantes da universidade, ou simplesmente se saiu alguém que estava preso no Glock, saiu e matou todos eles. Eles não estavam com roupa de esqui, não estavam com roupa de neve, eles estavam com camisetas normais e roupas normais, o que indica que eles saíram às pressas, correndo. Muitos estavam com a bota de um pé e sem o pé na outra bota, ou seja, eles não tiveram nem tempo de colocar a bota. Então, pode ter sido uma onda de radioatividade que venha a ter acontecido ali no Passo da Trove. Nós não sabemos, mas isso fica para a história, como o comunismo emprega suas forças e coloca as pessoas em uma situação de fragilidade e experiências. Então, para o comunismo, tudo é experiência, e os comunistas trabalham nesse sentido com a população das massas, manipulando, seja
seja manipulando pessoas a nível intelectual e a nível de experiências. Então, provavelmente, esses alpinistas foram experiências malfadadas do sistema russo, do qual eles vieram a padecer porque estavam naquele dia fazendo uma experiência a nível atômico, ou simplesmente quiseram jogar uma bomba ali em cima deles, o que creio eu que deva ter acontecido. A neve congela, queima, mas não a de terceiro grau. As queimaduras deles de terceiro grau indicam radioatividade. Foi encontrado no tecido radioatividade. Então, provavelmente tenha sido a radioatividade que tenha alcançado e pego eles a nível máximo ali. A cordilheira não era muito alta, não tinha aonde eles estavam não tinha muita altura, então provavelmente é isso. Esse é o sistema russo, é o sistema soviético de experiência, é o sistema comunista, socialista, que utiliza as manobras contra o seu próprio povo, a nível de experiência genética, a nível de experiência também a nível de seres humanos em massa. Então, manipulação, assassinatos, tudo isso tem a ver com o arquétipo funcional do comunismo e vem sendo história durante anos e anos e anos. A fração deles é trabalhar em cima das massas, manipular e trazer dor e sofrimento às pessoas, como eles vêm fazendo há praticamente um século, tá bom, gente? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente, contadora de história, mãe de santo. Obrigado por sua visualização.